Entrevista do dia. Vamos falar de assunto sério? Pois é, a gente vai conversar agora com o psiquiatra e terapeuta cognitivo comportamental Rodrigo Ferreira sobre o que muda na relação médico-paciente em tempos de pandemia. Bom dia para o senhor, doutor Rodrigo, é um prazer falar com você aqui na Rádio Super. Bom dia, Thalita, o prazer é meu e obrigado pelo convite. Eu já começo com essa pergunta: o que muda na relação médico-paciente em tempos de pandemia? Bom, se me permite, eu vou fazer uma digressão de dizer, na verdade, primeiro o que não muda. A medicina é uma prática de cuidado, então isso não muda. Então a gente continua oferecendo esse cuidado. E aí o que muda? É a plataforma onde a gente oferece esse cuidado. E se a gente for pensar na história da medicina, isso muda. Há 200 anos atrás, os médicos não atendiam em hospitais, nem existiam hospitais. Os médicos iam às casas dos doentes. E aí, com a mudança da sociedade, é que foi necessário essa mudança do médico estar num centro especializado. E da mesma forma agora, com as restrições impostas pela pandemia, as pessoas continuam precisando de cuidado, mas a gente tem disponível para a gente uma tecnologia que permite a gente continuar oferecendo esse cuidado à distância, que aí a gente reduz o deslocamento, a gente mantém o distanciamento social e evita que a taxa de transmissão do vírus continue subindo e que a pandemia progrida. Então, no atendimento online, nós oferecemos também cuidado, a gente escuta os problemas, escuta o que está incomodando as pessoas, as dificuldades que elas estão experimentando, e a gente usa as ferramentas que a gente tem para poder ajudá-las com essas dificuldades. E aí podem ser as ferramentas que eu uso, por exemplo, da terapia cognitiva, que envolve tratar os pensamentos como hipóteses e usar a resolução de problemas para gerar soluções para enfrentar as dificuldades. Ou mesmo a gente tem disponível hoje a prescrição digital, em que a gente pode fazer a prescrição e mandar por via digital para a pessoa, que ela manda para a farmácia, e aí com isso ela não precisa sair de casa nem para isso, nem para pegar a receita. Agora, doutor Rodrigo, muita gente angustiada, a gente já sabe que os problemas psicológicos, eles estão sendo mais aflorados durante essa pandemia. Isso se confirma, e como lidar com essa situação neste momento que a gente vive, onde o confinamento em casa é obrigatório, onde as pessoas muitas vezes estão passando por sentimentos que às vezes não tinham tempo para parar e entender quais sentimentos eram esses. Sim, é verdade. Eu tenho observado isso mesmo na minha prática, as pessoas voltarem a ter mais dificuldade com essas emoções, ou pessoas que nunca tinham procurado tratamento, procurando tratamento agora. A gente ainda está estudando isso, tudo indica que sim, que a ansiedade e essas taxas de sofrimento mental aumentem durante a pandemia, mas a gente ainda está entendendo, como todo mundo, né, está tentando entender essa pandemia na medida que ela ocorre, e tem vários motivos para isso, né? Tem as preocupações sobre os riscos, as incertezas trazidas pela pandemia, a chance, por exemplo, de ser infectado ou de ter alguma pessoa de quem a gente gosta infectada, as repercussões econômicas da pandemia e como que isso vai afetar a vida daquela pessoa, e o quanto que o confinamento priva a gente de várias necessidades que o nosso corpo e que a nossa mente tem. A nossa mente precisa de movimento, precisa de contato social, precisa de estar ao ar livre, precisa de contato com a natureza, precisa de estímulo, e com o confinamento é um desafio para a gente encontrar várias maneiras de atender essas necessidades mesmo estando em casa, e o que é possível. E é uma forma que eu vejo que é bem útil para a gente amenizar todo esse sofrimento provocado pela pandemia. E quando entender que é o momento de procurar um médico, um profissional, como entender, né, ou como saber que essas emoções, esses sentimentos, eles precisam de uma ajuda médica? O diagnóstico vai caber ao médico, né, mas uma pista fácil para ver se a pessoa está precisando mesmo de ajuda profissional ou não, que eu costumo dizer, é o quanto que ela está conseguindo lidar com aquilo por conta própria, ou quanto que, na verdade, os comportamentos que ela está tendo para lidar com aquilo estão fazendo as coisas pior. Por exemplo, se eu estou ansioso, mas eu estou lidando com os meus pensamentos relacionados à ansiedade, eu estou fazendo exercício físico, eu estou em casa, estou mantendo contato social, e aí eu tenho momentos de tristeza e de angústia, mas eu consigo lidar e eu consigo superar com elas dessas formas que eu encontrei,
Então, ok, você tá lidando muito bem, melhor que a maioria, com o sofrimento mental provocado pela pandemia. Mas se, por exemplo, com essa ansiedade eu escolho beber, eu escolho me isolar, me entorpecer de alguma outra forma, é grande chance de que isso vai tornar as coisas pior. Então, o álcool ele é depressor do sistema nervoso central, você se isolar está privando a sua mente, na verdade, de uma necessidade que ela tem, e aí, com isso, é grande a chance de, o que eu digo é das pessoas entrarem numa espiral de uma coisa vai levando a outra. E aí ela, por conta própria, fica muito difícil sair disso sozinha, e aí esse pode ser o momento de procurar uma ajuda profissional. Muita gente, doutor Rodrigo, tem dúvidas se a telemedicina ela realmente funciona. O senhor já citou que tem usado alguns recursos para atender os seus pacientes. Há alguma possibilidade de alguns pacientes talvez não confiarem nessa telemedicina, nessa nova forma de se atender durante esse procedimento? O que o senhor poderia dizer para quem está nos ouvindo? Porque essa confiança entre médico e paciente ela é fundamental, principalmente nesse momento, né? Sim, é verdade. E o uso da telemedicina exige da gente mais cuidados também em relação a isso, para o paciente se manter seguro e perceber que pode confiar mesmo a gente nesse ambiente. Então, parte dos cuidados que a gente toma são cuidados que eu tive para participar dessa entrevista. Então, eu estou usando fone de ouvido, porque isso permite que só eu escute o que você está falando. Eu estou num quarto fechado, com a porta fechada, e usando também o microfone, e a gente pede para o paciente se preparar geralmente da mesma forma. Principalmente quando a gente fala de sofrimento mental, é legal que a gente tenha um ambiente terapêutico em que a pessoa sinta que ela tem privacidade. Isso é necessário para o tratamento funcionar. E é claro que o Código de Ética Médica exige o sigilo profissional, e o mesmo continua valendo mesmo para quando a gente está fazendo o atendimento online. É claro que o atendimento online não é o mesmo, não é o ideal que seria de um atendimento presencial, em que a gente, como psiquiatra que faz exame do estado mental, a gente tem acesso a muito mais informações quando a pessoa está presencialmente com a gente, e tem esse fator da pessoa poder se sentir mais à vontade. Agora, outra coisa que a pandemia exige da gente é compreensão e aceitar soluções não ideais, né? Então, se essa é uma solução possível e que reduz a transmissão do vírus, mesmo ela não sendo ideal, ela permite que a gente continue proporcionando cuidado. Agora, doutor, qual a importância das pessoas entenderem? Porque a gente sabe que há tratamentos, o senhor é claro, pode explicar isso porque está no seu lugar de fala. Há tratamentos que não podem ser interrompidos. E a pandemia chegou fazendo com que algumas pessoas deixassem de continuar esses tratamentos. Qual a importância das pessoas entenderem isso, de aceitarem, como o senhor disse, até situações que não são ideais, como o caso aí de alternativas, né, no atendimento médico, mas qual o perigo de deixar de fazer um tratamento, principalmente para aquelas pessoas que não devem deixar esse tratamento acontecer? Bom, toda doença crônica, quando ela descompensa, ela tem uns riscos da própria doença, né? E como a gente está entendendo a respeito da Covid, a descompensação as doenças crônicas por si só são um fator de risco para ter uma forma grave da doença, e então, essa doença crônica, se ela estiver descompensada, provavelmente tem uma chance maior também de ter uma forma grave. Então, esse é um exemplo de como que um evento como, por exemplo, a pandemia, que traz para a gente preocupação, pode levar a gente a adotar um comportamento útil ou não útil em relação a essa pandemia. Se por causa dela, por exemplo, a pessoa deixa de procurar a assistência médica para a doença crônica dela ou para a doença mental, então isso não vai ajudar ela a enfrentar a pandemia. Na verdade, vai atrapalhar, vai torná-la mais vulnerável. Quando, mesmo entendendo a pandemia, a pessoa consegue entender qual que é o comportamento útil nessa situação, de continuar fazendo tratamento para as doenças crônicas delas, ou procurar ajuda médica para o que for necessário, ela está mais preparada para lidar com a pandemia e mesmo com as outras dificuldades que ela proporciona. É importante lembrar que mesmo doenças psiquiátricas como depressão, transtornos de ansiedade ou transtornos mentais graves como esquizofrenia, transtorno bipolar, afetam o sistema imune e afetam toda a cascata inflamatória do nosso corpo. Então, uma doença mental também aumenta a chance de ter uma infecção mais séria ou de ter repercussões físicas se a doença mental não estiver controlada.
E o apoio da família, doutora, é fundamental neste processo, quando a família percebe que aquela pessoa talvez não quer fazer o tratamento ou quer deixar de fazer esse tratamento. Como que a família deve agir? Isso é muito importante. Fico feliz de você ter tocado nesse assunto. Porque, infelizmente, o que a gente ainda vê em muitas famílias é aquele estigma, aquele preconceito da doença mental, e as pessoas verem esse tratamento como não essencial ou, na verdade, até como prejudicial. E isso acaba levando as pessoas a abandonar o tratamento quando elas não deviam, quando, na verdade, é mais importante elas continuarem. Então, é importante primeiro a família entender que a doença mental existe, que o sofrimento mental existe, é coisa séria, e leva, como eu estava falando, até repercussões clínicas, repercussões físicas, além do grande sofrimento e do prejuízo funcional que provoca para a pessoa que sofre. Então, se ela, como família, pode entender isso e, na verdade, dar suporte, incentivar aquela pessoa a procurar tratamento, ou até ajudar aquela pessoa a remover os obstáculos que ela está tendo de procurar tratamento, que seja ligar para um profissional, ou agendar uma consulta, ou facilitar os meios que ela tem de ter aquela consulta. A gente está lidando muitas vezes com pacientes idosos que estão no grupo de risco, né? Então, não dá para eles ficarem saindo muito e que, ao mesmo tempo, têm dificuldade de lidar com tecnologia para fazer um atendimento online. Então, um suporte da família nessa situação, por exemplo, ajudando o idoso a se conectar, a fazer uma videochamada para poder fazer uma consulta, é um exemplo de como que o apoio da família é tão importante. E quando a gente fala sobre situações psicológicas, doutor, a gente precisa lembrar também não só dos idosos, dos adultos, mas de crianças também, né? E nesse sentido também entra a família, os pais, os responsáveis que precisam perceber daquelas crianças, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente sabe que a rotina muda para todo mundo e que para as crianças, muitas vezes, essa aceitação ela é mais difícil. Entra também, reforça aí o papel da família, de reconhecer que essa criança também precisa de uma ajuda. Sim, e quando a gente está falando de menor e de tratamento psiquiátrico, as famílias têm um papel, assim, fundamental, na verdade, do tratamento, e boa parte, assim, das orientações, das recomendações vão ser passadas para a família, para o cuidador, para o tutor. Então, é muito importante, ainda mais nessa situação, que os familiares participem. Conversamos com o psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental Rodrigo Ferreira, foi o nosso convidado de hoje aqui no Super N, nos ajudando a entender melhor e falar sobre a importância da continuidade nos tratamentos psicológicos, psiquiátricos, principalmente nesse momento de pandemia. Doutor, para a gente encerrar, queria que o senhor falasse exatamente sobre a importância, novamente reforçasse sobre a importância dessa ajuda nesse momento em que a gente está vivendo, onde os sentimentos, eles muitas vezes se atropelam e onde a gente vive uma situação mundial que é desconhecida ainda pela ciência, pela medicina, e que a gente precisa estar atento, é claro, ao que o nosso corpo pede, ao que nossa mente mostra e aos problemas que a gente pode ter, problemas psicológicos que influenciam em todas as áreas, né? Sim, é verdade. Então, assim, eu queria lembrar os ouvintes de que o que a gente está passando não é normal, está longe de ser normal, e se você está tendo dificuldade com isso, e você não está se sentindo bem, é normal também, está tudo bem, assim, ninguém está bem com tudo que está acontecendo, e você pode encontrar maneiras de lidar com isso. E o que eu falei, se essas maneiras que você está encontrando, você percebe que elas não estão ajudando, na verdade que elas estão atrapalhando, ou então que você está tendo dificuldade de encontrar soluções, ou está num ambiente que dificulta ainda mais criar essas soluções. Então, a ajuda profissional é importante e envolve te capacitar para enfrentar esses problemas. E com essa ajuda, o que eu vejo e o que eu acredito é que a gente pode sair dessa pandemia, na verdade, mais forte do que a gente entrou. Doutor Rodrigo Ferreira, psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental, obrigada pela entrevista do senhor. Obrigado, Thalita. Um abraço.